Graças, paz, meu amigo irmão, é bom estar com você em nossa devocional de esperança e vida neste dia, e onde junto nós observamos à luz da palavra de Deus verdades que nos encorajam para viver. Em Mateus, no capítulo de número 5, ali no versículo 48, depois de ter chamado os seus discípulos para amarem aos seus inimigos, Jesus ele segue com o seu ensinamento ali, dizendo a eles assim: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Se nós formos pensar bem, essa exigência de perfeição, ela é difícil para nós. Mas há muito se diz que a prática leva à perfeição, não é verdade? Por isso, durante as próximas 4 semanas aqui, eu quero, pela graça de Deus, observar com você 4 práticas cristãs, queridos, que nos ajudam, que nos tornam mais parecidos com o nosso Senhor Jesus. Ou seja, vamos ver pela sua graça, em sua palavra, práticas diárias que nos ensinam, que verdadeiramente nos aperfeiçoam na pessoa de Cristo Jesus. E a primeira prática que eu quero ver hoje com vocês é a prática cristã de conhecer a palavra de Deus. Abra comigo a sua Bíblia no Salmo 119 e eu quero ler do versículo 105 até o versículo de número 112, que diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. Estou de contínuo em perigo de vida, todavia não me esqueço da tua lei. Armam ciladas contra mim os ímpios, contudo, não me desvio dos teus preceitos. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração. Induzo o coração a guardar os teus decretos para sempre até o fim. Querido, em todo este capítulo, o salmista, ele vem aqui exaltando a lei do Senhor. E a parte que nós acabamos de ler, ela é a 14ª estrofe deste acróstico, onde nós vemos aqui a vida sendo então descrita como um caminho, o qual deve ser percorrido à luz da própria palavra de Deus, que não só ilumina os nossos passos, mas que ainda nos vivifica, nos encoraja. O texto aqui que nós lemos ainda revela que a prática de conhecer a palavra de Deus, ela exige de nós a disciplina para aprender. No versículo 108, o salmista diz: ensina-me. Veja aqui o desejo que ele tem de conhecer e de aprender a palavra do Senhor. E nós precisamos ter essa mesma disposição e desejo de aprender sua palavra. Precisamos, queridos, ler, meditar, estudar a Bíblia. Precisamos adquirir, meus irmãos, o hábito diário de nos alimentar da palavra, de ruminar as suas verdades que nos são libertadoras, até que elas venham inculcar na nossa mente. E assim, queridos, nós caminhamos então para o segundo passo, para conhecer aí a palavra de Deus, que é guardá-la. Veja lá no versículo 109 que o salmista diz: olha, não me esqueço da tua lei. Mais adiante, no versículo 102, ele vai dizer: induzo o coração a guardar os teus decretos. E se você voltar no começo deste Salmo 119, lá no capítulo 11, você vai vê-lo dizendo: olha, guardo no coração, né? Escondi no coração a tua palavra para não pecar contra ti. E, queridos, nós precisamos aprender a guardar a palavra de Deus no nosso coração. Precisamos memorizar as suas verdades para assim resistir às dificuldades do nosso dia a dia. Meu irmão, não existe coisa mais gostosa, eu testemunho para você aqui que não existe coisa mais gostosa do que quando nós estamos passando ali por uma dificuldade, por uma luta, e então o Espírito Santo de Deus vem e nos consola, nos encoraja, trazendo à nossa memória um texto bíblico, uma verdade do Senhor para nós. Então, queridos, eu e você precisamos ter esse hábito de fazer como salmistas, sabe? De induzir a nossa mente, o nosso coração a guardar a palavra de Deus, né? Ouça a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, fale da palavra de Deus, né? Eu tenho o hábito de escrever a palavra de Deus, fazer bilhetinhos e colocar aqui no meu escritório, no meu quarto, e assim isso me ajuda a lembrar
daquilo que o Senhor tem falado para mim, daquilo que Ele quer me ensinar. Isso é importante, querido, porque vai nos ajudar no nosso próximo passo para conhecer a palavra de Deus, que é de justamente praticar e obedecer a palavra de Deus. Veja lá no versículo 110 que o salmista diz, olha, não me desvio dos teus preceitos. E ele assim o faz mesmo quando as pessoas o tentam prejudicar. Ou seja, ele está dizendo, olha, mesmo que preparem armadilhas para mim, eu não me desviarei das tuas ordens. Eu vou obedecer, eu vou viver a sua palavra. É isso que ele está aqui dizendo. E nós precisamos ter esse mesmo, essa mesma disposição, esse mesmo empenho de querer obedecer a palavra de Deus, independente do que as pessoas falam, porque como nós professamos, ela é a nossa regra de fé e prática, queridos. E por fim, nós precisamos também, para conhecer a palavra de Deus, nos deleitar nela. Veja o que o salmista diz lá no final do versículo 111, porque me constituem o prazer do coração. E ele aprendeu isso por legado, então nós podemos aqui também saber a importância de ensinar a criança no caminho que vem andar, mas isso é assunto para outro dia. Mas, querido, eu e você precisamos ter o prazer de conhecer a palavra do nosso Deus, o nosso aprender, o guardar e obedecer a palavra de Deus, queridos, eles devem ser precedidos e devem ser desenvolvidos pelo prazer de se relacionar com Deus, de se deleitar em sua presença santa e na sua vontade para as nossas vidas. Tudo isso, querido, na dependência do seu Santo Espírito, que nos ensina em todas as coisas. Por isso é importante que durante aí o seu tempo devocional, quando você for ler a palavra de Deus, você antes ore, converse com o Senhor, fale a Ele, Deus, revela-me a sua vontade, me ensina a sua vontade, leia de novo, releia, sabe? Não tenha pressa. Há muito também se diz, a pressa ela é inimiga da perfeição. E queridos, nós estamos aqui com o desafio de aprender, de sermos aperfeiçoados em Cristo Jesus, de sermos perfeitos como nosso Senhor o é pela sua graça. Então, querido, nós podemos ir, como o pessoal diz lá em Moçambique, padoco, padoco, pouco a pouco, passo a passo, tempo a tempo, sem pressa. More num texto da palavra de Deus, medite nele, leia essa verdade e comece a praticá-la na sua vida e a guardá-la no seu coração e a vivê-la intensamente. Conheça a palavra de Deus, meu irmão, e seja aperfeiçoado por meio dela, para a glória de Deus o Pai.